O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer para você a aula de número 8, onde vamos estudar a casa edificada sobre a rocha. Vamos então exatamente analisar, à luz da doutrina espírita, o simbolismo da casa construída sobre a rocha, que consta do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e também em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. E vamos esclarecer por que todas as pessoas podem e devem colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos começar trazendo realmente o texto evangélico, para que nós possamos, então, examiná-lo, compreender a mensagem trazida pelo Mestre e verificar como nós podemos colocar em prática no nosso coração, na nossa atual existência, porque nós sabemos que as mensagens do Mestre, elas são atualíssimas, no passado, hoje, e elas serão eternamente atuais no amanhã também. Então, diante disso, vamos ver a passagem evangélica. E nos diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos amigos, nessa passagem, Jesus está, na verdade, então, falando para nós sobre a solidez dos ensinamentos que ele nos trouxe. A sua palavra, as suas palavras, na verdade, constituem o verdadeiro fundamento, aquele fundamento seguro no qual todos nós devemos edificar a nossa casa, a nossa vida. O mestre, ele é a própria rocha. Então, ele vem nos falar que os seus ensinamentos são verdadeiros e sólidos. Sólidos no sentido de permitirem que a nossa vida, se pautada neles, ela se mantenha sempre positiva, correta, nos proporcionando o devido crescimento espiritual, a elevação que nos aproxima de Deus. Então, nós devemos fundamentar a nossa vida nas suas palavras, no seu evangelho, nas suas verdades. Por isso ele diz: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, porque não eram apenas palavras, representavam a vontade divina, as leis do Pai. E por isso ele as compara a um homem prudente, um homem sensato, que sabe exatamente em que deve fundamentar a sua existência, para que nós não vivamos única e exclusivamente para o mundo, mas como seres espirituais que somos, possamos viver para o espírito acima de tudo. E como um homem prudente, aquele que não ouve as suas palavras. O homem prudente não vai construir a sua casa sobre uma terra fofa que não lhe traz qualquer segurança, que podem vir as intempéries da vida, as intempéries da natureza e acabarem destruírem a sua casa. Assim como nós vamos pautar a nossa vida naquilo que não é certo, naquilo que não nos traz segurança e equilíbrio, virão as intempéries da vida e nós iremos cair. Então, o homem imprudente que constrói a sua casa sobre areia, que não traz segurança, porque não tem fundamento e alicerce seguro, cai. E o homem, então, cairá também quando se deparar com as lutas da vida. Jesus, ele trouxe essa passagem exatamente logo após o Sermão da Montanha. Então, ele fala ainda essa passagem não apenas para os seus discípulos, mas ele fala para uma grande multidão que estava ali ouvindo-o. E faz todo sentido ele ter trazido essa passagem após o Sermão da Montanha, porque ele estava ali orientando e dizendo, naquele momento, a multidão que o ouvia, porque ele estava começando exatamente aqueles 3 anos do seu messianato mais direto com a humanidade, ali no Sermão da Montanha, que nós sabemos que foi o primeiro sermão público do Mestre. Então, ele já estava ali alertando a humanidade que ouvissem aquilo que ele havia trazido, porque as suas palavras representavam o porto seguro para cada um de nós. E Jesus, como nós sabemos, utilizava-se da vivência, dos costumes, da condição da sociedade da época para trazer os seus ensinamentos. E faz todo sentido essa comparação da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, porque naquela época as casas elas não eram tão resistentes como atualmente. As paredes elas não eram tão resistentes, os telhados podiam ser facilmente retirados. Então, eram casas, eram construções que facilmente poderiam sofrer com as intempéries da natureza, motivo pelo qual precisavam ter o cuidado de a construírem sobre um terreno que lhes trouxesse segurança. A casa construída sobre a rocha significa que
Antes de você construir a casa, você tem que furar, cavar o terreno até você encontrar a rocha, que é firme, para ali construir os fundamentos daquela casa e poder então levantá-la. Diferentemente de quando você constrói na areia, que é fofa, que não tem essa base sólida, essa rocha no seu fundo, e, portanto, uma casa ali construída, ela seria facilmente submetida às intempéries. E uma coisa também muito interessante, quando nós estamos estudando essa passagem, é que a palavra rocha, no Antigo Testamento, naquela época, ela era uma simbologia, uma analogia para a lei de Israel. Então, quem seguisse a lei de Israel é como se estivesse pautando a sua vida sobre a rocha. E a palavra areia, ela tinha uma significação de profano, mundano. Então, o fato de ter sido utilizada a simbologia rocha e areia, é como se Jesus estivesse nos alertando a humanidade da época, que eles precisavam construir e pautar as suas vidas, construir as suas casas exatamente sobre a rocha, com base na rocha, na lei de Israel, e não sobre o profano, sobre aquilo que é mundano. Então, Jesus estava também, nessa sua colocação, fazendo essa comparação, fazendo essa conexão com aquilo que é seguro e com aquilo que nos aproxima da matéria. Identificamos duas questões fundamentais dirigidas a todo cristão, independentemente da interpretação religiosa que segue. 1. A importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E 2. A sabedoria ou prudência em edificar o próprio caráter em bases sólidas. No Velho Testamento, a palavra Senhor faz referência exclusiva a Deus, Criador Supremo, também chamado de o Eterno. No Novo Testamento, o vocábulo é utilizado tanto para Deus como para Jesus, o Filho, às vezes equivocadamente confundido com Deus em algumas religiões cristãs. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Lembremos então que aquilo que é verdade se mantém de pé. Tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é temporário, com o tempo desaparece, com o tempo se destrói, cai. Mas as palavras de Jesus, elas são eternas, porque elas são a verdade, elas representam a verdade. Então, quando diz aqui, nós identificamos duas questões fundamentais: a importância de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, porque são os ensinamentos que realmente nos fazem progredir, crescer e nos aproximarmos da perfeição e da felicidade, mas que nós precisamos ter, que é o segundo ponto, sabedoria, prudência, ao realmente construirmos, pautarmos a nossa vida naquilo que é certo ou errado. Devemos ter a prudência de pautar a nossa vida em bases sólidas. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. E com certeza é isso que vai acontecer, porque nós sabemos que o progresso, ele é ininterrupto. Então, nós podemos até retardar um pouco esse progresso, mas nós não podemos impedir que ele aconteça. Então, tudo aquilo que violar as palavras divinas, a rocha, a mensagem verdadeira, virá no tempo certo e na hora certa aquilo que fará com que essas verdades, pseudo-verdades, que essas violações caiam e sejam definitivamente destruídas e substituídas
por aquilo que verdadeiramente está conforme a vontade divina. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços, sob nossa responsabilidade, constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca realização necessária. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades que se ajustam. Então, nós percebemos aqui nesse primeiro parágrafo que cumprir a palavra de Deus é o programa divino de todos nós. É o objetivo pelo qual nós aqui estamos. E quando ele diz aqui, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, admiração do mundo, mas nunca realização necessária. Ou seja, nós podemos fazer tudo o que o mundo nos pede. Podemos ser aplaudidos e considerados mesmo sublimes para o mundo. Mas se nós não pautarmos todas as nossas realizações, não executarmos tudo com base na palavra do Mestre, no programa divino que todos nós temos a executar, como ele diz aqui, nunca haverá realização necessária, realização de mudança, de transformação íntima, evolução, que é o objetivo pelo qual todos nós aqui estamos na Terra. Então, ele diz aqui, há pessoas que esperam um momento certo para ouvirem as palavras do Cristo, como se fosse muitas vezes só na hora do desencarne, ou próximo do desencarne. E não é assim. Nós estamos todo momento em conexão com o Pai. Ele está a todo momento conectado a nós. Nós estamos sendo chamados a executar, a vivenciar as suas palavras, da hora que nós acordamos, à hora que nós vamos dormir, e em desdobramento também, o tempo todo. É um chamado ininterrupto. Em cada oportunidade da nossa vida, em tudo nós podemos e devemos colocar em prática as palavras do Mestre, a rocha, a construção sólida, a base sólida para a nossa formação como seres realmente espiritualizados e para que possamos contribuir com o outro, para que o outro também possa igualmente espiritualizar-se e pautar, construir a sua vida nessa rocha que é Jesus. Observar os ensinamentos de Jesus, as suas palavras, significa então adquirir força moral necessária a que impulsiona a evolução espiritual do ser, que nos protege quando nós nos encontramos sob o peso das provações. Com o espírito fortificado pelo conhecimento que possuímos das leis divinas, facilmente triunfaremos das vicissitudes terrenas e edificaremos nossas vidas em bases sólidas, que não serão abaladas pelas ilusões do mundo. Então, nós conseguiremos triunfar sobre as dificuldades e vicissitudes da vida, se com Jesus nós estivermos. Com ele já temos dificuldades, o que dirá se sem ele nós estivermos? A pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã revela-se como sábia e prudente. Orientando-se pelo Evangelho, o espírito se coloca acima das coisas transitórias, comuns da vida no plano físico, porque segue o roteiro moral seguro de combate às imperfeições que ainda possui. Nisso se resume a edificação da casa sobre a rocha. Quando nós entendemos que o mundo é transitório, que as ofertas maravilhosas, que os prazeres do mundo são coisas transitórias, nós conseguimos realmente entender que precisamos ir muito além,
precisamos ouvir e praticar uma vida que represente aquilo que Jesus trouxe, os exemplos de vida, a mensagem cristã que ele nos proporcionou. Mas para isso nós precisamos pensar, refletir, sermos prudentes. É uma postura sábia, é uma postura que envolve ponderação, tato, sabedoria, reflexão. Por isso reflete o homem prudente, porque o homem prudente é aquele que se deixa envolver pelo imediatismo, enquanto o homem prudente, ele vê muito mais longe. Ele observa que esse prazer temporário do mundo, ele é efêmero, mas que ele não pode verdadeiramente nos tornar felizes, não preenche as necessidades do nosso espírito. Mas isso é um pensamento de um homem mais amadurecido espiritualmente, de um homem mais prudente e sábio. Por isso, Jesus então compara aquele que constrói a casa sobre a rocha a um homem prudente. Aquele que constrói a sua vida pautado nas suas palavras já é uma pessoa mais amadurecida espiritualmente e, portanto, mais prudente. Os que pregam e ensinam e, todavia, não vivem em harmonia com o que ensinam e pregam, estão construindo a casa sobre areia. Outros que também fracassam são aqueles que não possuem a força moral suficiente para seguirem a orientação espiritual que pediram e receberam, mas que não veio consoante seus desejos. E também constroem sobre a areia aqueles que não aceitam resignadamente as provas e as expiações que lhe couberam. Igualmente, os que usam dos bens que o Senhor lhes confiou, com egoísmo, para a satisfação do seu egoísmo. Percebam, então, que existem várias situações que refletem o homem que constrói a casa sobre a areia, o homem imprudente, quem não vive em harmonia com aquilo que ensina e prega, porque fala, mas não exemplifica, quem não tem força moral para seguir a orientação que pede e recebeu. Muitas vezes nós estamos nessa condição. Hoje nós estamos muitas vezes numa condição que nós mesmos solicitamos, recebemos orientação para isso, mas quando aqui chegamos, como as coisas não chegam em nossas mãos como nós queríamos, da forma, da maneira, na condição e no tempo que nós desejamos, nos sentimos enfraquecidos. Ou então aqueles que não aceitam as suas provas de forma resignada, as suas expiações se revoltam, ou ainda utilizam os bens, a mensagem divina com egoísmo. Todos nós podemos eventualmente estar nessa situação. E nas 4 colocações aqui trazidas pela apostila, então realmente precisamos refletir. Será que nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha? O fato de eu conhecer as palavras do Mestre não significa que eu estou construindo sobre a rocha, a não ser que verdadeiramente essas palavras estejam servindo para me transformar, modificar o meu espírito para que eu possa me distanciar do mundo e realmente me elevar. Então, essa é a nossa reflexão diária. Por isso, nós não temos como evoluir se não nos tornarmos homens prudentes, que refletem, pensam, ponderam cuidadosamente sobre suas próprias vidas. Quem é essa casa? O que representa a casa da passagem, meus amigos? Representa cada um de nós, o nosso coração. Então, a casa construída não sobre a rocha, construirmos a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser em bases sólidas. Jesus. Então, é aí a representação do quê? Da nossa vida, daquilo que nós devemos fazer todos os dias. Por isso é tão importante a autoanálise, o autoconhecimento, porque vivemos tão assoberbados pelo mundo, não fazemos essa análise cuidadosa e nos perdemos achando que nós estamos indo muito bem, quando na verdade não estamos. Podemos conhecer, podemos trabalhar, mas se isso não nos transforma interiormente, o objetivo não está sendo alcançado. Cristo simbolizou a edificação do caráter humano por meio de uma casa assentada sobre a rocha,
Uma casa de base sólida contra a qual as tormentas e as tempestades da vida são incapazes de destruir e abalar, ou abalar. Essa lição é muito atual, pois vivemos uma época difícil em que os valores morais são questionados. Não se pode esquecer também que toda edificação de valores espirituais eternos deve erguer-se no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. Não se constrói uma casa forte de um dia para o outro, é um processo. Nós não nos tornaremos realmente pessoas fortes e prudentes de hoje para amanhã. É um trabalho diário sobre nós mesmos, sobre as nossas fraquezas e imperfeições. A reforma íntima ela é gradual. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, está dirigida a quem ouve com atenção. Ouvir com atenção, que se esforcem em entender ou assimilar a lição para em segui-la, colocá-la em prática. Não basta ouvir, não basta entender. É necessário colocarmos a mensagem em prática. É isso que representa a edificação da casa sobre a rocha. E lembremos, quando nós estamos falando de intempéries, nós vimos no texto que tanto a casa construída sobre a rocha como a casa construída sobre a areia, ambas passam pelas realmente intempéries, recebem as tempestades e intempéries da vida, só que uma se mantém de pé e a outra não. Significa que o fato de nós caminharmos com Jesus, termos a nossa vida pautada nele, não nos isenta dos sofrimentos. As intempéries do tempo na passagem representam as dificuldades e vicissitudes da vida. Todos nós, em qualquer condição que estejamos, vamos passar pelas dificuldades. Não significa que estaremos livres delas, mas significa que estando com Jesus, nós não iremos sucumbir, nós conseguiremos superá-las, vencê-las, continuar caminhando e crescendo. E já sem as bases do Evangelho, as bases trazidas por Jesus, nós não vamos suportar e vamos falir diante das provas e expiações da vida. A vontade de se transformar em pessoa de bem é o primeiro passo. Em continuidade, é necessário vivenciar esse propósito. Sem dúvida, a exemplificação dos ensinos do Mestre tem sido o maior desafio enfrentado pelo cristão. Edificar a casa de modo seguro e adequado é a meta do progresso espiritual. Para que tal solidez seja alcançada, necessitamos de componentes selecionados, disposição para o trabalho, perseverança e projeto bem definido. Sem vontade, sem perseverança, sem disposição, sem trabalho, sem garra, sem ânimo, nós não chegaremos a esse objetivo, a essa casa firme e segura. Então, realmente, nós temos que ter vontade, mas a vontade sozinha, ela não é suficiente para nos manter no caminho de transformação. Nós precisamos estar sempre com essa perseverança, porque nós vamos cair, nós precisaremos levantar e continuar o projeto no bem. As chuvas, ventos, enchentes e correntes de água citados no texto representam as dificuldades, as intempéries que assolam a existência humana, sobretudo quando o indivíduo se dispõe a melhorar. São as provações e os desafios da vida, como nós já havíamos dito. E não há quem não passe por essas provas e desafios enquanto aqui estiver. Precisamos disso para que realmente consigamos passar pela fase do aprimoramento, passar pela fase da renovação interior e nos elevarmos. Há espíritos que, diante do ensino de Jesus, deixam-se conduzir por uma torrente de entusiasmo contraproducente. São criaturas boas, mas precipitadas. Querem transformar-se de um dia para o outro, sem dispensar os devidos cuidados exigidos no processo de edificação moral. Estudo, exemplo, esforço, experiência, paciência, persistência,
compreensão também das suas próprias limitações. Sabemos que são poucas as pessoas que conseguem, por esforço hercúleo, mudarem rapidamente de posição evolutiva num reduzido espaço de tempo. Muito difícil pessoas como Maria Madalena, como Saulo de Tarso, como Zaqueu, que mudaram sua vida da água para o vinho numa única existência, que se agigantaram numa única existência. São raros os espíritos assim. Via de regra, os espíritos precisam de mais tempo e mais reencarnações para o processo de mudança. Na verdade, não devemos ser excessivamente morosos nas nossas conquistas, mas também não imprudentes. Não é nós querermos fazer tudo de hoje para amanhã e acharmos que vamos conseguir, sem reconhecermos ainda a nossa condição, reconhecermos que muitas vezes nós não temos esse mesmo esforço, essa mesma perseverança que nós identificamos em determinados nomes da nossa história. Mas também não sejamos excessivamente morosos, deixando tudo para o amanhã, achando que nós não podemos fazer. Vamos sim fazer o máximo que nós pudermos, reconhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos todos os dias um pouquinho melhores do que fomos no dia anterior. Não é fácil o serviço profundo de elevação espiritual, nem é justo apenas pintar projetos sem intenção séria de edificação própria. É indispensável refletir nas contas, nos dias ásperos de trabalho, de autodisciplina. Para atingir o sublime desiderato, o homem precisará gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades, e só realizará esses gastos com o desprendimento sincero da vaidade humana e com excelente disposição para o trabalho da elevação de si mesmo, a fim de chegar ao término dignamente. Ou seja, precisamos refletir nos desafios que virão. Precisamos entender que não será tão fácil como nós imaginamos, porque ainda somos muito imperfeitos e frágeis. Mas precisamos estar conscientes disso para que quando esses momentos desafiadores vierem, eu estar preparada. Eu conseguir manter a minha disciplina, eu conseguir me manter no caminho, mas para isso eu vou precisar abandonar o patrimônio das velhas arbitrariedades, o patrimônio do erro, daquelas ideias, daqueles pensamentos infelizes que pautaram a minha vida durante tanto tempo. Nós só conseguiremos caminhar, construir um homem novo, se nós nos despirmos desse passado de iniquidades, de negatividade que envolveu a nossa vida durante tanto tempo. Então, disposição para o trabalho, disposição para conseguirmos nos elevar, estarmos conscientes das dificuldades que virão, das vicissitudes, das intempéries da vida, mas estarmos conscientes também que, se nós caminharmos com Jesus, pode ser difícil, mas nunca será impossível superar, vencer e evoluir. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula. Deixo aqui para vocês as nossas redes sociais, lembrando que no canal do YouTube, procure as playlists dos cursos que você deseja realmente fazer, fica mais fácil você identificar os cursos, vários cursos que nós temos à disposição. Trazemos para você ainda nosso Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, o site da nossa Casa de Jesus, nossos e-mails de contato, even@, é para dúvidas doutrinárias, o suporte @ é para outros assuntos, e trazemos também o nosso WhatsApp e Telegram. Meus queridos amigos, se você gostou da nossa aula, eu peço a você que possa curtir, é sempre importante para nós. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que o conteúdo desta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Muito obrigada pela presença de você, pela presença de todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço
e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.